Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, essencial para quem mexe com infraestrutura, com nuvem: virtualização no Linux. Um universo gigante. E nesse universo, tem um nome que aparece em todo lugar: KVM, a Kernel Based Virtual Machine. A gente recebeu uma análise técnica bem detalhada sobre isso e a nossa missão aqui é simples. Desmistificar. Exato. Tentar entender o que é o KVM, por que ele é tão importante e, principalmente, resolver umas confusões que sempre aparecem. Sempre. E a primeira já está na cara. O KVM não é aquele programa que a gente baixa, dá 2 cliques para instalar, tipo um VirtualBox. É algo bem mais profundo, né? É essa profundidade, essa integração que define tudo. Para começar, o ponto-chave é justamente esse. KVM não é um aplicativo, é um módulo do kernel do Linux. Um módulo, certo. Isso. E no momento que esse módulo é carregado, ele, dá superpoderes para o kernel. Ele transforma o próprio sistema operacional num hipervisor. Ah, E isso já classifica ele numa categoria muito específica, de alta performance. Ele se torna um hipervisor tipo 1, o famoso bare metal. ok. Peraí, vamos parar um instante aqui. Porque as fontes que a gente analisou são muito claras que esse é o ponto onde tudo fica confuso. É o nó da questão. Então vamos definir isso rapidinho. Hipervisor tipo 1, o bare metal, é aquele que roda direto no hardware. Tipo um VMware SXI, performance máxima. Isso. E o tipo 2, o hosted, roda como um software em cima de um sistema operacional que já existe. VirtualBox no Windows, por exemplo. A performance é menor, tem essa camada a mais. Perfeita distinção. É essa. Então, aqui está o meu problema. E é uma dúvida que a análise mostra que é muito comum. O processo normal é o seguinte: eu instalo o servidor, sei lá, com Ubuntu. Certo? Aí eu abro o terminal e dou um apt-get install kvm. Isso. Soa exatamente como instalar o VirtualBox, Aham, parece a mesma coisa. que a gente acabou de falar que é tipo 2. Então, como que o KVM pode ser tipo 1 se eu instalo ele sobre um sistema operacional que já está lá rodando? Parece uma contradição. E essa é a pegadinha de ouro do KVM. É o motivo de tanta discussão. E a resposta, na verdade, muda o jeito como a gente enxerga o sistema operacional. Ok. O KVM ele não roda sobre o Linux como um aplicativo. Ele se torna parte do Linux. Quando você instala o pacote e carrega o módulo, o kvm.qo, Certo. você, na verdade, está modificando o comportamento do próprio scheduler do kernel do Linux. O sistema não está mais só gerenciando arquivos e processos. Agora ele também gerencia máquinas virtuais e com acesso direto ao hardware. Ah, então a diferença não é quando ele é instalado, mas onde ele opera, no nível em que ele opera. Exatamente. Pensa assim, com o VirtualBox, que é tipo 2, você tem o hardware, aí vem o sistema operacional, tipo Windows, depois o aplicativo VirtualBox e só então a sua VM. Camadas bem definidas. Isso. Com o KVM, depois que ele está ativo, a pilha é outra. É o hardware e logo acima o kernel do Linux, que agora é o hypervisor. E os meus programas, onde eles ficam? As suas máquinas virtuais e os aplicativos normais do servidor, um banco de dados, um servidor web, eles rodam como processos, lado a lado, todos gerenciados pelo mesmo kernel. Entendi. Não existe uma camada de sistema operacional entre o hipervisor e o hardware, porque o sistema operacional é o hipervisor. Entendi. O Linux se torna um hipervisor. Mas um hipervisor precisa de mais do que só acesso à CPU e memória, certo? Sim, muito mais. Precisa criar disco virtual, placa de rede, simular uma BIOS, porta USB. O KVM faz tudo isso sozinho? Parece muita coisa para um único módulo do kernel. E você tocou no ponto central da arquitetura toda. E a resposta é não. Ele não faz tudo isso. A filosofia dele é fazer uma única coisa, mas fazer com perfeição. Que seria? Usar as extensões de virtualização do processador, o Intel VTX e o AMD V, para executar as instruções da CPU e gerenciar memória da forma mais rápida possível. Ponto. E o resto? Para todo o resto, ele tem um parceiro fundamental. E essa dupla é a base da virtualização open source moderna, KVM e Qimo. QEMU, já ouvi muito esse nome. Ele é um emulador, né?
Consegue, tipo, rodar um sistema ARM num processador Intel. Isso mesmo. O QEMU, sozinho, é um emulador completíssimo. Uma peça de software fantástica. Ele emula uma máquina inteira. CPU, disco, rede, tudo. Só por software. Mas aí tem um problema. Exato. O problema é que emular uma CPU via software é incrivelmente lento. É aí que o KVM entra. É aí que a mágica acontece. Quando o kernel é iniciado num sistema que tem o módulo KVM ativo, ele automaticamente percebe isso, e ele delega as tarefas pesadas de CPU e memória para o KVM. A fonte que a gente analisou usa uma analogia que eu achei ótima, de um carro de Fórmula 1. Ah, eu adoro essa analogia. Diz que o KVM é o motor, um V10 super potente, e o QEMU é todo o resto. O chassi, as rodas, a aerodinâmica, o volante... É perfeita. É uma imagem forte, mas quão precisa ela é? Na prática, onde que essa divisão de tarefas aparece? A analogia é excelente, porque ela reflete perfeitamente a divisão de responsabilidades entre o que a gente chama de kernel space e user space. Certo. O KVM, que é o motor, vive exclusivamente no kernel space, o coração do sistema operacional. Ele opera com privilégio máximo, fala direto com o hardware da CPU. E o QEMU? O QEMU, que é o chassi, roda como um processo normal no user space, como qualquer outro programa que você usa. Ele que cria os arquivos de discos, QCAL2 e as placas de rede virtuais que a VM vai usar. E essa colaboração impacta também o desempenho dos outros dispositivos, tipo disco e rede? Com certeza. É aí que entram otimizações que são cruciais. Em vez do QEMU emular uma placa de rede genérica que existe no mundo real, o que seria lento, ele pode usar drivers que a gente chama de paravirtualizados, como o Virtuonet. Virtual. O que isso significa? Um driver virtual é especial. Ele sabe que está rodando dentro de uma máquina virtual. Então, em vez de ficar simulando pulsos elétricos, ele simplesmente passa pacotes de dados de forma muito mais direta para o hipervisor. É como se eles falassem a mesma língua. Exatamente. É a diferença entre se comunicar usando um tradutor e duas pessoas conversando fluentemente. A comunicação é muito mais rápida. E o mesmo vale para os discos, com o Virtual BLK. Então, para resumir, KVM acelera a CPU e o Virtual acelera a comunicação com os dispositivos que o QEMU emula. É a dupla dinâmica em ação. Ok, a arquitetura com KVM e QEMU faz sentido, mas ela me parece incrivelmente complexa de usar no dia a dia. Sim, na unha seria bem complicado. Eu preciso saber os comandos do QEMU para a rede e, ao mesmo tempo, entender como o KVM aloca a CPU. Como que um administrador gerencia isso sem enlouquecer? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta é a peça final que torna tudo isso usável em grande escala. Um administrador, raramente ou quase nunca, interage direto com o KVM ou chama o QEMU com aquela centena de parâmetros na linha de comando. Então, como ele faz? A comunidade Linux criou uma camada de abstração genial para resolver isso, a libvirt. Libvirt. O nome já diz um pouco, parece biblioteca de virtualização. O que ela faz exatamente? Exato. A libvirt é uma API, é um serviço e é um conjunto de ferramentas que criam uma linguagem unificada para gerenciar hipervisores. Uma linguagem unificada. Pensa nela como se fosse um gerente de hotel. Você não fala direto com o cozinheiro, que seria o QEMU, ou com o eletricista, o KVM. Certo. Você vai na recepção, que é a libvirt, e diz: eu quero um quarto com 2 camas e vista para o mar. E a libvirt se encarrega de coordenar tudo para te entregar o que você pediu. Ah, legal. E o mais importante, ela não fala só com o KVM e QEMU. Ela também suporta Xen, LSC, que são containers, e outros. Então ela desacopla a ferramenta de gerenciamento do hipervisor que está rodando por baixo. Perfeitamente. E isso nos leva à camada de cima, que é como o administrador realmente interage com o esquema. As ferramentas mais comuns são o Virch, que é a linha de comando. E isso, a CLI, e o Virt Manager, que é a interface gráfica, a GUI. Certo. Ambas, na verdade, são clientes da libvirt. Quando você digita Virch Start Minha VM, o Virch não sabe o que é QEMU ou KVM. Ele só envia essa ordem para a libvirt. E a libvirt que se vira para traduzir. Ela traduz isso nas chamadas complexas para o QEMU, que, por sua vez, usa o KVM para acelerar a execução. Então a pilha completa de cima para baixo seria o administrador usando o Virch ou o Virt Manager. Isso.
Essa é a camada de ferramentas de gerenciamento, Que falam com a libvirt. que é a API de gerenciamento. A libvirt orquestra a camada de emulação, que é o processo do QEMU no user space. E o QEMU depende Do hypervisor no kernel space, que é o módulo KVM. E nada disso funciona sem a base de tudo, que é o hardware, que precisa ter as extensões Intel VTX ou AMD-V ativadas na BIOS. É uma arquitetura impressionantemente modular, né? Muito. E as fontes que a gente tem deixam claro que isso não é só teoria. É a base de gigantes da nuvem. OpenStack, Proxmox, até a Google Cloud Platform. Sim, essa arquitetura é o padrão, de fato, para a nuvem open source. Quando o OpenSec precisa criar 1000 máquinas virtuais para um cliente, ele não está reinventando a roda. Ele está usando a API dele para falar com a libvirt em centenas de servidores. E a libvirt orquestra o KVM em escala massiva. Exatamente. Eu lembro, sabe, quando eu comecei, a gente configurava tudo na mão. Eram scripts gigantes com dezenas de parâmetros para o QEMU. Era um pesadelo para dar manutenção. Imagino. Quando a libvirt se tornou o padrão, foi da água para o vinho. Você descreve uma VM inteira num arquivo XML simples e ela cuida de toda a complexidade. É uma arquitetura testada em batalha, é muito poderosa. Certo. Vamos juntar as peças, então, para fechar o raciocínio. O que tudo isso significa na prática? Vamos lá. Primeiro grande mistério resolvido. KVM transforma o Linux num hipervisor tipo 1 bare metal. A chave é que ele não roda em cima do sistema, ele se integra ao kernel. É o ponto mais importante. Se alguém sair daqui com uma única informação, que seja essa. Segundo, ele não trabalha sozinho. A parceria KVM mais QEMU é a base de tudo. KVM é o motor de F1 focado em CPU e memória no kernel. E o QEMU é o chassi, cuidando de todo o resto do hardware, do espaço do usuário, com a ajuda de drivers otimizados como o Virtio. Uma divisão de trabalho muito elegante e que maximiza a performance. E por fim, toda essa complexidade é domada pela libvirt. Nós, como administradores, interagimos com ferramentas amigáveis, Virch ou Virt Manager. Certo. E a libvirt atua como a grande tradutora, a gerente, orquestrando tudo nos bastidores. Exatamente. Essa arquitetura em camadas é o que permite a flexibilidade e o poder que a gente vê em grandes nuvens. Mas, sabe, toda essa conversa sobre a integração tão profunda do KVM com o kernel me leva a um pensamento final. A análise deixou muito claro para mim que a virtualização no Linux não é um complemento, não é um programa que se instala. É uma capacidade nativa. É uma capacidade nativa do próprio núcleo de sistema. E qual a implicação disso? A implicação é que a fronteira entre sistema operacional e nuvem está ficando cada vez mais borrada, quase irreconhecível. Como assim? Se a tecnologia de virtualização, que é o pilar da nuvem, está tão fundida ao kernel, onde exatamente termina uma coisa e começa a outra? O que a gente está vendo sugere que o futuro não é sobre ter um sistema operacional local e usar a nuvem. E seria o quê? Talvez o futuro seja um sistema operacional de nuvem, unificado, onde a virtualização não é um recurso extra, mas uma propriedade fundamental do sistema. Assim como o gerenciamento de arquivos é hoje. A distinção entre executar um processo aqui na minha máquina ou numa VM na nuvem pode se tornar muito em breve só um detalhe de implementação.